Bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos saudar todos aqueles que nos veem e nos ouvem com a bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus. Good morning, good afternoon, and may the peace of the Lord Jesus Christ be with all those who are watching us right now. Hoje é o dia 3 de janeiro do ano da graça de 2021. Today is the 3rd of January of 2021. Conforme eu prometi, quero falar hoje sobre algo que é muito interessante. As I promised today, I'll speak about something that is very important. O título desta palavra é 4 razões por que Deus fica em silêncio. And the title of this message is 4 Reasons Why God is Silent. Para aqueles que gostam de acompanhar as leituras, For those who like to accompany us with the reading, você pode ter a tua Bíblia aberta no livro de Salmos, capítulo 13, you may open in Psalms chapter 13 e também no Salmo 83. and also Psalms 83. Vamos estar usando essa referência durante a mensagem. We shall be using these two texts during the message. Silêncio. Silence. Hoje há até leis no mundo acerca do silêncio. There's even laws today in the world about silence. Está provado que qualquer ruído acima de 80 decibéis é muito danoso para o nosso sistema auditivo. It's even proved that anything above 80 decibels could affect our hearing. Mas não é desse silêncio que eu quero falar. But this is not what I'm talking about. O silêncio quase nunca é bem aceito como resposta quando se pergunta algo para alguém. Silence is almost never accepted as an answer when someone has asked something. Sempre fomos ensinados a orar e insistir na oração. We've always been taught to pray and insist on prayer. Mas quando oramos e não ouvimos uma resposta clara, But when we pray, we did not hear a clear answer. isso nos perturba e muitas vezes abala a nossa fé. It disturbs us and often shakes our faith. É possível que você hoje esteja nessa situação esperando algum tempo por uma resposta importante. It's possible that you're in the situation where you are waiting for an answer for something very important. O homem gosta de investigar e descobrir. Man likes to investigate and find things. Os antigos navegadores descobriram novas terras, The ancient navigators discovered new lands, populações desconhecidas, unknown populations, elementos naturais, natural elements, minérios e muita coisa. minerals, and a lot of other things. Porque o homem interroga, pesquisa e quer saber. Because man interrogates, researches, and wants to know even more. Mas e quanto ao ser espiritual que vive em nós? But what about the spiritual being within us? Será que suportamos com resignação ou mesmo como um ato de fé o silêncio de Deus? Do we support this with resignation or even with an act of faith, the silence of God? Especialmente quando nós o interrogamos acerca de algo e ele nada diz. Especially when we interrogate him or ask him and he does not say anything. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres chamados por Deus, The Bible is full of examples of men and women called by God, os quais em certa altura de suas vidas clamaram e suplicaram who at some point in their lives they cried out and they pleaded por coisas ou necessidades ou desejos que eram genuínos, for things or needs and desires that were genuine, mas não obtiveram a resposta que desejavam. but they did not get an answer they wanted. A isso podemos chamar de o silêncio de Deus. And this we can call the silence of God. É sobre isso que vos quero falar hoje. And this is what I want to talk to you about. O que Deus quer dizer quando Ele não diz nada. What does God want to say when he says nothing? Ou quando simplesmente Ele diz não. Or when he simply says no? Há mais de uma resposta para essa pergunta. There is more than one answer to this question. E todas elas se reportam à soberania divina. And all of them refer to the divine sovereignty of the Lord. Porém, há pelo menos 4 razões para que Deus permaneça em silêncio. There are at least 4 reasons why God remains silent. A primeira razão que eu quero trazer hoje para você, The first reason, para alguns este silêncio quer dizer estou calado porque estás fora do meu caminho. for some the silence means I am quiet because you are out of my way. Ou seja, eu não te respondo nada, eu estou em silêncio porque você é um desobediente. In other words, I will not answer to you because you are disobedient. Por exemplo, o rei Saul
You know, King Saul, em seus 39 anos de desvios fora da vontade de in Deus, his 39 years of deviations from God's will, quando apertado pelos problemas, when he was overwhelmed by problems, pediu uma revelação. he asked for revelation. Procurou pelos sacerdotes He even sought the priests para que eles investigassem junto com o Urim e o Tumim. to investigate with Urim and Thummim. Ele procurou pelos He profetas looked for prophets, e por fim foi em busca de uma and feiticeira. finally he went after a wizard. Na última batalha da sua vida, In the last battle, sem a presença de Deus, without the presence of God, muito semelhante a Judas o traidor, very similar to Judas the traitor, ele não se arrepende. he never repented. Entra em desespero He went into e despair busca pela morte. and he sought death. Ele era um rei desobediente. He was a disobedient king. Mas o que podemos dizer de Elias, o profeta? But what can we say about Elijah the prophet? Um homem que nós vemos como alguém com grande intimidade com Deus. Somebody that had such intimacy with the Lord. Não foi muito diferente. It was not so different. Depois de anos de comunhão diária, After years of daily communion, anos em que ele andou com Deus, years that he walked with God, em que ele viu os milagres de Deus, and he saw the miracles of the Lord, de repente ele se sentiu sozinho. and then suddenly he felt alone. Dormiu, He slept, foi despertado por anjo, he was awakened by angels, comeu he ate, algo que o anjo preparou he para even ele ate something that the angel prepared for him. e não perguntou nada para Deus. And he didn't even ask anything to God. Caminhou por 40 dias o seu próprio caminho, He walked for 40 days his own path, o caminho da tristeza, the path of do sadness, desânimo, of da discouragement, solidão e loneliness, das queixas. and complaints. Mas voltando um pouquinho à história de Saul, porque Saul era um homem, assim diria, um pouco mais carnal. Going back to Saul's story, because Saul was a man that was lived by the flesh. Saul foi o primeiro rei de Israel. He was the first king of Israel. Apenas um parênteses aqui. Just a Eu parenthesis here. mencionei Saul e Elias I mentioned Saul and para Elijah que você possa ver que Deus pode silenciar em qualquer circunstância. because God can remain silent in any circumstances. Não importa quem você seja. Doesn't matter who you are. Então, voltando para Saul. So going back to King Saul Saul, foi o primeiro rei de Israel. he was the first king of Israel. Ele era filho de Quis He was the son of e Kish, pertencia à tribo de and Benjamim. he belonged to the tribe of Seu Benjamin. nome no hebraico, Shaul, His Hebrew name was Shaul, significa pedido de Deus. which means God's request. Saul também foi o primeiro nome judaico de Paulo, Saul was also the first name of Paul, que era chamado Saulo de Tarso. which was Saul of Tarsus. Apesar de o nome ser traduzido para português na forma de Saulo, In Portuguese, it's related to Saulo, na verdade é o mesmo nome, but it's Saul. the same name. It's Saul, E Saul reinou sobre Israel por 42 anos. and he reigned Israel for 42 years. Você pode conferir isso em 1 Samuel 13, verso You 1. can confirm this in 1 Samuel Foi chapter pai 13, de verses 1. 8 filhos, He was the father of 8 children. sendo 6 filhos homens, 6 of were male: Jonatas, Jonathan, Isvi, Malquissua, Abinadab, Isbosete, Mashua, Armone e Ishabeth, Mefibosete. and Amoni, and Mephibosheth. E 2 filhas, Merab e Mical. And 2 daughters, Merab and Michal. Esta, Mical, foi aquela que se casou com Davi. Michal was the one that married David. O reinado de Saul foi marcado por batalhas e atos de desobediência contra Deus que resultaram em seu triste fim. Saul's reign was marked by battles and acts of disobedience towards God. Saul era um jovem de boa aparência, He was a very good-looking young man, sem igual entre os israelitas. unique amongst the Segundo a Israelites. Bíblia, os mais altos alcançavam seus ombros. According to the Bible, the tallest person could reach his shoulder. E o seu pai era um homem rico e influente da tribo de And his Benjamim. father was a very wealthy man of the tribe of Benjamin. Uma parte da sua história você pode ver em 1 Samuel capítulo 9. Part of his history is in 1 Samuel chapter 9. Pelo que podemos descobrir na história de Saul, For what we can discover in the ele story of Saul, era uma pessoa comum, he was an ordinary person, como qualquer um de nós. like any one of us. Mas devido ao desejo do povo em ter um rei, But due to the desire of the people to want to have a king, o Senhor escolheu dentre todos alguém que tinha uma aparência real. the Lord chose somebody amongst them that looked like a royal, had a royal presence. O maior problema dele foi tomar decisões erradas. His problem was to make wrong decisions. Mesmo depois de orientado por Deus através de Even Samuel. though after he was then administered by the Lord. Presta bem atenção naquilo que eu vou te dizer Just agora. pay attention to what I'm saying now. Este é o problema de muitos
na casa de Deus This is the hoje. problem of many in the house of the Lord today. Não vou falar aqueles que vivem no mundo. I'm not talking about those who live in the Vou falar world, aqueles que se dizem cristãos. those who call themselves Christians. Eles estão na igreja, They are in the church, eles ouvem o ensino da they hear palavra, the teaching of the eles word vão of God, nas reuniões, they go to the eles meetings, buscam aconselhamento, they come for mas counseling, acabam por fazer tudo ao contrário daquilo but que they foram do everything orientados. contrary to what they were actually told to do. Isso é algo que acontece todos os dias. And this is something that happens every single day. Você que está me ouvindo You agora, that are listening to me right now provavelmente você já passou por isso. probably went through this as well. E o que aconteceu com Saul And what happened to pode Saul acontecer com qualquer um de nós. can happen to any one of us. Quando ele mais precisou de uma resposta, When he most wanted an answer, tudo o que teve foi somente o silêncio de Deus. all he ever heard was the silence of God. Porque ele estava fora do rumo, Because he was away, he was backsliding. reinando e agindo fora da He vontade de was Deus. reigning and acting against the will of God. A Bíblia diz lá em Provérbios 29:1, The Bible says in Proverbs chapter 9, 29, verso 1. 29 verses 1, O homem muitas vezes repreendido e que endurece a sua mente a man that many times are called upon será quebrantado sem que haja cura. shall be broken down without healing. Isso é um alerta para This is nós. an alert for us. Aliás, o livro de Provérbios, Actually, the book of que Proverbs, muitas pessoas não dão valor a ele, many people do not é um value livro it. diferente de todos. It's a different book of many. Ele tem 31 It capítulos. has 31 chapters, Seria um para cada dia do one for mês. each day of the week. Se o mês tiver 31 dias, So if the month has 30 você já está days, servido. you already Se have tiver 30 30, chapters. servido. 29 já está. 29, it's 28 também 28, você já it's está. Portanto, o livro de Provérbios é um Therefore, the livro book of que Proverbs, você deve todos os dias ler. you must every day read it. Tem pessoas, você sabia que há cristãos que gostam de ver o horóscopo do Did you dia? know that those people like to read horoscopes? Em vez de você ir buscar horóscopo, Instead of going for que é coisa horoscopes, do diabo, which is something from Satan, leia Provérbios. why don't you read Proverbs? Você vai estar vacinado You will be contra os problemas daquele dia. Vaccinated against the problems of life. A segunda razão pela qual Deus pode ficar em silêncio, The second reason why God can remain Ele pode estar silent dizendo para nós assim: is that He might be saying to o us, tempo ainda não chegou, the time has yet not espera arrived. mais um pouco. Wait a little bit more. Em Apocalipse capítulo 6, versos 9 a In 11, Revelation chapter 6 verses 9 to 11, encontramos o seguinte, a seguinte colocação bíblica. then we find the following Bible text. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. When he opened the fifth seal, I saw the altar of the souls of who had been slain before the word of God and the testimony they had maintained. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? They call out in a loud voice, how long, sovereign Lord, holding true until you judge the inhabitants of earth and avenge our blood? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam sido mortos, que haviam de ser mortos como eles foram. Then each of them was given a white robe, as they were told to wait a little longer until the full number of the fellow servants, their brothers and sisters, were killed just as they had been. A Bíblia só fala de duas ocasiões em que pessoas que já estão mortas oraram. The Bible speaks of two occasions where people that were dead prayed. Fala sobre o rico, na história do rico e Lázaro. In the story of the rich and Lazarus, E você sabe qual foi a resposta que ele teve lá. and you know what answer he received there. E aqui as almas estão debaixo do altar. And here the souls that are under the altar, Segundo o bom entendimento daqueles que vieram da grande tribulação, according to those who came from the great tribulation, ou de todos aqueles que já foram mortos em todas as or alturas. those who had died already in every season. E quando eles clamaram por uma espécie de resposta de Deus, And when they cried or called out to the Lord for an eles answer, queriam que Deus vingasse o sangue they deles. wanted the Lord to vengeance them. A resposta é um claro entendimento de que o tempo não tinha chegado. And the answer was that it's not time yet. Repouse mais um pouco.
Rest a little bit more. Receberam vestes brancas. They received white robes, Repousem mais um pouco. but rest a little bit more. Porque vocês não são os únicos. Because you're not the only ones. Ainda tem mais alguns que vão sofrer. There are those who are still going to suffer. Você não é o único. You're not the only one. Eu não sou o único. I'm not the A only nossa one. geração não é única. Our generation is not the only Outros one. sofreram antes de nós. Others suffer before us. Outros ainda vão sofrer depois de Others will nós. still suffer Até after que se us. complete um número Until there is a complete daqueles que number precisam ser mortos. of those who shall die. E sabe por quê? Não é pela desobediência, Not because it is obedient, mas é pelo amor da palavra de but Deus because for the love of God's word. e pelo amor do testemunho que deram. For the love of testimony that they had given. Espera mais um pouco. So wait a little bit more. Está demorando? Is it taking long? Espera mais um pouco. Wait. O silêncio de Deus, quando não é bem compreendido, tem amargurado muitas almas. God's silence, when not well understood, has embittered many souls. Por exemplo, Salmos capítulo 13, versos 1 e 2, Psalm 13 verses 1 and 2 diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? it says, How long, O Lord, will you forget me forever? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? How long will you hide your face from me? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração a cada dia? How long shall I take counsel in my soul? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Having sorrow in my heart daily. How long will my enemy be exalted Veja, over me? veja que aqui o salmista faz 4 Now interrogações you para see, Deus. making 4 questions. Até quando, Senhor, esquecerás de mim Until when, para sempre? Veja que ele está aqui questionando You Deus. see, he's questioning the Lord. Há um desespero na There alma, is a despair in his soul, mas Deus não diz nada. but God is Você silent. pode continuar a ler o Salmo? You can carry on Você reading vê que não tem Psalm resposta. 13. There's no answer. Por essa e outras razões, For this and other reasons, o silêncio de Deus pode nos levar a um profundo estado de inércia, que significa incapacidade, incompetência ou insuficiência. God's silence can lead us to a deep state of ineptitude, which means disability, incompetence, or insufficiency, Inabilidade e derrota. inability and defeat. Muitas vezes isso paralisa o nosso corpo, You know, this many times paralyzes our bodies. frustra a nossa mente, It frustrates the mind, destrói nossos sonhos destroys our dreams, e pode nos levar, alguns mesmo até a depressão, and can even lead some into depression, como quase aconteceu com o nosso pai Abraão. like it almost happened to our father Abraham. Em Gênesis capítulo 15, In Genesis chapter versos 15, 1 a 3, verses 1 and 3, eu posso encontrar esse momento. I see this moment. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, Do not be afraid, Abraham. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. I am your shield, your exceedingly great reward. Preste atenção para isso. Now look at this. Eu sou a tua defesa, I am your shield. eu sou a tua recompensa. I am your exceedingly reward. Mas o estado espiritual de Abraão nessa But hora, the spiritual status of Abraham at the time, lá no fundo da sua tenda, right there in his tent, se reflete agora. it reflects to right Então now. disse Abraão: But Abraham said, Senhor Deus, que me has de dar? Lord God, what will you give me? Pois ando sem filhos. Seeing I go childless. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. And the heir of my house is the Eliezer of Damascus. Disse mais Abraão: Then Abraham said, Eis que não me tens dado filhos. Look, you have given me no offspring. E eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Indeed, one born in my house is mine. Ele estava lembrando Deus Obviously, he was que reminded já há alguns God anos that years ele before esperava he was pelo awaiting cumprimento de uma for a promessa. fulfillment of a promise. Você pode imaginar quantas vezes Abraão pediu a Deus um filho. Can you imagine how many times Abraham asked the Lord for a son? E Deus disse para ele: sai da tua And the terra. Lord says, Leave Vou fazer the de ti land. uma grande I'll nação. make you a great E nation. esse episódio aqui, And this 6 episode anos depois, mais ou was menos, 6 years later. Abraão devia ter agora seus 82 anos de So he idade. would probably be 81 or 82 E years estava lá old. no interior da sua He tenda, was inside his tent, sozinho, alone, deprimido, depressed, se sentindo, quem sabe, abandonado. feeling abandoned. E Deus chega e fala: Abraão, And the Lord says, Abraham, eu sou teu escudo, I am your shield. eu sou teu galardão. I am your exceeding reward. Mas o estado mental dele But his mental status era muito, muito complicado. was very complicated. Pode estar assim você agora. Perhaps you are like this right now. Ele disse: Senhor, o que tu ainda vais me dar? And says, Lord, what else can you Olha give me para mim, right now? Senhor. Look at Eu me. já estou velho, I'm old. já perdi as forças. I've lost my strength.
Eu estou aqui enfiado nessa tenda. I'm inside the Eu tent. estou aqui I'm quietinho. quiet. Sabes quem vai ser o meu herdeiro? Do you know who's going to be my heir? Ou Eliezer, Idolizer, que a Bíblia chama de Damasceno porque which ele, calls him ele from nasceu em Damascus, Damasco. because he was born in Portanto, Damascus. ele era sírio, né? So he was a Syrian. E quem sabe alguém daí que nascer aqui no meio deles Perhaps aí, somebody who born here amongst us vai ser meu herdeiro. will be my heir. E Deus disse para And then ele, the Lord said to him, vem aqui para fora. come outside. Aqui o patriarca Abraão estava literalmente em processo de quase depressão. Here the patriarch Abraham was literally in a process of almost depression. Mas sabe, Deus tem um método próprio dele para tirar você do buraco. God has his own method to take you away from your hole. Deus o tira de dentro da tenda e lhe mostra o céu. He takes him out of the tent and shows him the heavens. Às vezes é tudo isso que nós estamos precisando. Sometimes this is all we need Sair desse buraco em que você se meteu. to leave the pit or the hole that we put ourselves into. Pôr a cabeça do lado de Put fora. our hands outside. E em vez de ver a escuridão, Instead of seeing darkness, olhar para o alto e ver a grandiosidade do céu que o nosso Deus and criou. see the greatness that the Lord has created. Sabe, ficar onde você está agora, To stay where you are right now, sentindo-se sozinho, feeling alone, velho, old, cansado, tired, deprimido, depressed, rejeitado, rejected, humilhado, humiliated, injustiçado. done to you as in a righteous way, Isso não resolve. does not solve it. Vem para fora. Come outside. Deus convida você para vir para fora The Lord is asking you to Olhar come o outside. céu. Look at the heavens. e ver que há coisas maiores do que nós, And see there are great things above maiores us. do que o nosso problema. There are great things above our Que eu e problems. você somos parte de um projeto de And Deus. which we are projects of the Lord. Eu compreendo I understand you. que o silêncio de Deus às vezes dilacera a alma, And I understand that the silence of God sometimes really shatters our soul. fragiliza os Makes sentimentos, us fragile. tornando-se vulnerável às ações. Makes us vulnerable to actions. O Salmo 55, por exemplo, Psalms 55. diz assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, Give ear to my prayer, God, não te escondas da minha súplica, and do not hide yourself from my supplication. atende-me, responde-me. Attend to me and hear me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. I am restless in my complaints and I moan Um noisily. homem de Deus You know, this was a man of God. que escreveu isso. He wrote this. Ele colocou como um cântico He put this as a o song. clamor da sua You alma. know, shouting out of his own soul. É preciso prestar atenção para isso. You need to look at this. Que não é um problema de pecado, It's not a problem of sin, é um problema de você saber esperar um pouco but it's a problem of you learning to wait a little bit longer. e saber que há um tempo para todo propósito debaixo And do to know céu. that there is a time for anything under any season. A terceira razão pela qual Deus pode ficar em silêncio, The third reason why God can remain silent, mesmo em horas difíceis, even during difficult times, é porque Ele pode estar provando a nossa fé. because He may be testing our faith. Essa é uma hora muito, muito complicada. And this is a very difficult hour. Por exemplo, Abacuque assim escreveu: Habakkuk wrote, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? "O Lord, how long shall I cry and will you not hear?" Abacuque é Habakkuk aquele homem que escreveu aquela oração was lindíssima. that man that wrote that beautiful prayer. Ele começa naturalmente aqui o seu livro He starts com his essa indagação book de uma alma desesperada, with this question of a despaired soul. mas quando ele termina o seu livro, But when he ends the ele writing, está declarando he a declares soberania de the Deus sovereignty of the e a Lord sua confiança em and the Deus. trust in the Lord. Vai ver a oração de Abacuque Just go to Habakkuk para você ver como as coisas mudam. to see how things Mudou can com ele. become different. Pode Change mudar with comigo. you. It can change Pode with mudar me. com você. It can change with you. É só uma questão de It confiança. is a question of trust. O silêncio angustia. Yes, silence anguishes. Como demora o silêncio de um médico quando alguém está na mesa da cirurgia. How long does it feel the silence of the doctors when someone is in the operating table E você está lá fora esperando o and you're resultado. there waiting for the result of an answer? Como é duro o silêncio quando depois de um acidente precisamos aguardar a próxima notícia sem poder fazer nada. Silence is so hard when after an accident we need to wait for the next news without being able to do anything.
Abacuque clamou ao Senhor, até quando? Habakkuk cried out to the Lord, how long? E Deus ficou em silêncio. And God was silent. E silenciou também enquanto Abraão caminhava até o Monte Moriá para sacrificar He was Isaac. silent as Abraham walked to the mountain to sacrifice Isaac. Foram 2 dias de viagem. You know, it was 2 days. Você Trip. pode imaginar enquanto Abraão caminhava, You know, for 2 quantas days vezes, you walked, and you know, you can imagine quantas vezes ele perguntou a Deus por quê? how many times he might have asked the Lord why. Lá no seu íntimo, Inside his own soul, como pai, as a father, ele pode ter perguntado perhaps he questioned, por quê? why, Lord? Mas na última hora, But at the very last há uma hour, diferença entre perguntar, lá dentro perguntar por quê there's a difference in asking e why não fazer. and don't do it. Ele podia estar perguntando por He quê, could be asking inside mas ele himself foi why, obediente. but he was still obedient. E na última hora, And in the very last quando ele hour, levanta aquele cutelo para matar o seu filho, when he lift up that knife, Deus lhe diz, não estendas a tua mão and the Lord says, do not matar o teu do filho. not have held your son to Estou kill apenas him. provando a tua fé. I'm just proving your faith. Que maneira de provar, hein? What a way to test somebody. Você já parou para pensar nisso? Have you ever thought about this? É muito fácil nós pregarmos sobre isso. It is so easy to speak about this. É muito fácil pregarmos mensagem que vai emocionar as pessoas. Speak about messages that will bring people into emotional. Até alguns oportunistas Even some têm opportunists usado este are episódio using this kind of episodes para fazer as pessoas darem grandes ofertas to nas make people igrejas. give great offerings in the churches. Elas estão usando a parte errada da They're using the história. wrong side of the story. Porque Deus não aceitou o Because sacrifício. the Lord did not accept the Na verdade, Deus sacrifice. impediu o Actually, sacrifício. the Lord actually stopped that sacrifice. Ele não precisa do meu Isaac e do teu He Isaac. does not need your Isaac or my Ele Isaac. já tem algo, ele já proveu algo. He already has provided something. Ele prova a nossa fé. He has proven Porque our faith. Ele é o Deus da provisão. Because he's the Lord of E no provision. momento certo, And the right Ele vai moment, chegar com a resposta. He will come with an Ele vai answer. chegar com a He will solução. come with a solution. Não desespere. Do not despair. Como nós nos identificamos com esse grito, hein? How do we identify ourselves with this shout? Esse era o clamor dos salmistas. That was the shout of the psalmist. Por exemplo, esse salmo que nós lemos agora, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? How long, O Lord, will you forget me forever? Psalm 13:1. Você já pensou nisso? Ever thought about this? Esse foi o clamor de Jesus na cruz. This was also the cry out of Jesus in the cross. Deus meu, por que me abandonaste? My God, why have you forsaken me? Você encontra isso tanto em Mateus 26, You find 46, us in Matthew 27, verses 46. como no Salmo 22. Also in Psalms 22, verses 2. É o clamor do desespero. It is that cry out of É o clamor despair. de quem se sente It sozinho, is the cry out of somebody who feels obedientes a alone, Deus, but they're still obedient to God, andando com Deus, walking with God, cumprindo o propósito de Deus fulfilling e God's ainda assim se purpose, sentindo sozinho. and still feeling alone. Clamar a Deus dizendo até quando To cry out and say, until when, Lord? não é fraqueza. It's not a weakness. É a certeza de saber que alguém nos ouve This is a certainty to know that e someone que is temos a listening, liberdade de invocá-lo. and we are free to invoke Him. Quem invoca o Senhor na angústia sabe que o braço do Senhor não está encolhido Whoever calls on the Lord in anguish knows that the Lord's hand is not shortened, para que não possa salvar. that He cannot serve, Nem o seu ouvido está tapado para que não possa or His ouvir. ear down that it cannot hear. Isaías escreveu isso no capítulo 59, verso Isaiah 1. wrote this in chapter 59, verses 1. Para Jeremias, For no Jeremiah, capítulo 29, verso 13, chapter 29, ele verse fez esta 13, promessa: he also made the same promise. vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso You coração. will seek me and find me when you seek me with all your heart. Então nós precisamos entender algo, So we need to understand something. que esse grito, That this shout, this cry out, ele na verdade, a resposta dele é esta: actually the answer for it is this one. eu estou provando você. I am testing you. Você já parou para pensar Have nisso? you actually ever thought about that?
Muitas vezes nós somos procurados por pessoas Many times we are que nos people come dizem, to us pastor, a nossa prova é muito and grande. say, you know what, I've been tested a lot, and I'm suffering a lot. Pastor, eu não suporto I mais. can't really withstand this Pastor, anymore. até quando? Until when will this carry on? São pessoas que nós It's conhecemos, people that we know, são pessoas queridas. people that we love. Nós sofremos com We elas. suffer with them. Nós sabemos We o know que é. what they're going through. Mas há uma diferença entre saber o que é, There's a difference between estando de knowing, fora, being outside, e saber o que é sendo parte. and knowing and also being part of it. A quarta razão pela qual The Deus fourth pode reason ficar em silêncio Why God can remain silent. é que Ele não nos quer dar aquilo que estamos pedindo, Because He does not want to give us what we are asking for. porque Ele é Deus. Because He's God. Ele tem razões divinas para And He não has dar. divine reasons not to give us. Preste atenção para isso. Just pay attention to this. Por mais que Ele, como Pai, The more, although He's a quer nos Father, dar tudo, He wants to give us e everything. Jesus ensinou acerca And disso. Jesus even thought about this. Ele disse, qual de vós que o filho pedindo um pão dá uma pedra? Jesus says, which of you that the son has asked for something gives him a stone? Ele disse assim mesmo Deus. Although God is the same. Mas nem sempre Deus vai nos dar aquilo que nós estamos But not pedindo. always God will give us what we ask for. Isso é uma maneira de ficar em silêncio. And that's a way to remain silent. Por exemplo, Moisés clamou a Deus para que deixasse entrar na terra prometida. Moses also cried out to God for him to enter the Mas promised depois de land. muito insistir com Deus, Deus assim lhe disse. But after insisting much, God said to him, Essa é uma parte this interessante, is a very important part. porque está lá em Deuteronômio capítulo This 3, is Deuteronomy chapter 3, versos 23 a 26. verses 23 to É um 26. texto um pouco longo. It's a very long text. Diz assim, também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo, And I prayed to the Lord at the same time, saying, Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. O Lord God, you have only begun to show your servant your greatness and your mighty hand. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo teus grandes feitos. For what God is doing in heaven or on earth, who can do such works and mighty acts of yours? Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão. Please let me go over and see the good land beyond the Jordan, Esta boa montanha e o Líbano. that good hill country at Lebanon. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. But the Lord was angry with me because of you, and you would not listen to me. Antes o Senhor me disse, And the Lord said to me, basta, enough, não me fales mais deste assunto. enough from you, do not speak to E se me of você this matter again. continuar a leitura, And if you carry on você vai ver que reading, Deus diz para ele o quê? you said that the Lord says to Sobe o him, monte, go up the porque mountain, tu vais morrer. because you're going to die. Moisés. This was Moses. Você pode imaginar alguém, a Bíblia diz que ninguém foi como Moisés. Can you imagine this? The Bible says nobody was like Que Moses. Deus falava cara a cara. But God could speak face to face. E Deus disse não para ele. And the Lord said no to him. Eu não vou te dar isso. I won't give you this. Algo parecido aconteceu com o apóstolo Paulo. Something similar happened to Apostle Paul. Paulo estava quase em desespero por algo que o atormentava e sobre o que não tinha autoridade nem conseguia se libertar. Paul was almost in despair because of something that he was tormented by and Eu could acho- not even deliver himself from. Eu acho que alguns já sabem daquilo que eu vou falar. And I think some of you already know what I'm going to talk about. Na segunda carta aos Coríntios, If you go to 2 no capítulo Corinthians 12, chapter 12, versos 7 a 10, verses 7 to 10, Paulo escreveu assim: Apostle Paul wrote, E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, unless I should be exalted above the measure by the abundance of the revelations, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, a fim de não me exaltar. lest I be exalted above measure. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Concerning the thing, I prayed to the Lord 3 times that it might depart from me. E disse-me, a minha graça te basta, And he said to me, my grace is sufficient for you, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. for my strength is made perfect in Então, weakness. preste atenção para esse momento. Therefore,
mostly gladly. Therefore, just look at this Paulo moment. estava trazendo para a igreja em Corinto Paul was bringing to the church of uma parte Corinth da revelação que ele teve quando foi levado até o terceiro céu. a part of the revelation in which he was taken to the third heaven. E ele diz assim, para que eu não me julgasse o cara, For me not to judge myself above all measures. para que eu não achasse que eu sou o tal, For me not to feel that I'm the one. como muitos aí se julgam Like some os people, tais. titled themselves. Para que eu não achasse que eu estou acima de qualquer um. For them to believe that they are above any other. E para que não me exaltasse And for me not to be exalted pela excelência das revelações, by above measure, by the abundance of the foi-me dado um revelations. espinho na carne. It was given to me a Eu thorn não in the vou entrar flesh. aqui em detalhes sobre qual era o I espinho will na not carne. get into detail about what Os thorn defensores was. de Paulo, Those who defend que Paul, põem Paulo num pedestal. put him in this pedestal. Ah, o Paulo ficou com o olho meio assim, Oh, they talk about it. He depois que had ele an eye ficou problem, he cego was blind, e ele não via he bem. couldn't see properly. E eu posso te afirmar com I tell you franqueza, something. não foi nada disso. I don't think that was the Era algo que picava a I carne think it dele, was something that really poked him a lot. mordia a carne It dele, hurt him. humilhava It ele. humiliated him. Aquele mensageiro de Satanás esbofeteava That Paulo. messenger of Satan Como dizia assim, slapped Paulo, him, você não é o cara que foi lá no céu? saying unto the guy that saw dead in E heaven. Paulo não conseguia se libertar And daquele he couldn't problema. deliver himself from E ele that orou a problem. Deus. And he prayed E to the Deus Lord. disse, olha, eu quero que você fique assim para I want you to você say like não this. se julgar o melhor. For you not to judge yourself above others. O meu poder My se power, my strength, aperfeiçoa não é na grandeza. is not in greatness. Meu poder não se aperfeiçoa em grandes atos. My strength is not to make perfect in great Meu acts. poder não se aperfeiçoa em grandes My milagres. strength is not made perfect in great miracles. Meu poder não se aperfeiçoa em grandes templos. My power is not made up in great Meu temples poder não se aperfeiçoa em grandes ministérios. or even in great ministers. O meu poder se But aperfeiçoa na fraqueza. In weaknesses. Porque é quando nós estamos fracos. Because it's when E we are Paulo weak. escreve And isso. Apostle Paul É wrote que ele that. vem em nosso Is that socorro. he comes into our Ele aid. diz 7 vezes cairá o justo e se levantará. He says 7 times the righteous will fall down, but will E Paulo recebe essa And then he revelação. receives this revelation from E the diz Lord. assim, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, And then he says, then therefore mostly gladly I will rather boast in my infirmities, para que em mim habite o poder de Cristo. that the power of Christ may rest upon me. Por isso sinto prazer nas fraquezas, Therefore I take pleasure in infirmities, nas injúrias, in reproaches, nas in necessidades, needs, nas in perseguições e persecution, nas angústias por amor de in Cristo. distress for Christ's sake. E Paulo descobriu uma coisa And you know, fantástica, Apostle Paul found porque something quando out. estou fraco, It says, when I'm então weak, sou forte. that's when I'm strong. Ah, você viu agora. Você pode pensar agora, And now you can think, oh yeah, então agora eu vou me largar, pecar à so now I'm vontade. going to sin as long as Eu vou soltar a I'm carne. going to go let my flesh go Cuidado. and whatever I want. Be Não careful. é isso que a Bíblia That's not diz. what the Apostle Paul or the Bible Paulo is saying. sentia vergonha. do Paul que was estava acontecendo. ashamed of what he was going Ele through. sentia humilhação He por felt aquilo. humiliated. Ele não podia entender como é que ele He couldn't estava em comunhão com Deus. How could a man who fellowship with Sofria God algo assim. could suffer something like this? Mas Deus disse para ele, But God said to him, eu quero você assim. I want you like this. Fica quieto. Be quiet. Ele estava angustiado, Obviously, he was anguished, humilhado por algo que ele mesmo chama de espinho na carne, humiliated by something that he called the thorn in the que ele flesh, classificava como mensageiro de when he Satanás. classified as a messenger of Então, Satan. não era uma dorzinha de So barriga, it wasn't a tummy não era ache, dor na it coluna, wasn't a backache, não era olho remeloso, it não. wasn't an eye, Era algo muito pior but que it was isso. something even worse. Ele orou 3 vezes. He prayed about Senhor, it tira 3 de mim. times. He says, please Lord, let this pass, De let this repente, go. nada, And continua. nothing happened there. Segunda vez, For vai. the second time and nothing Terceira vez, happened. Senhor. It says, Lord. Paulo, And a the minha Lord graça says, te Paul, basta. you know, my grace is Em sufficient for vez de you. você aceitar a humilhação de Satanás, Instead of you accepting aceita the o poder da minha humiliation graça. of Satan, just accept my grace. é a minha graça que It is salva. my grace that saves É a you. minha graça que It's perdoa. my grace that É a forgives minha you. graça que It's renova. my grace that É a minha redeems. graça que vai te trazer para viver comigo para It's sempre. my grace that will bring you to come and live with me forever. Meus amados irmãos e Brethren, irmãs, brothers and sisters, ouvintes da those who are palavra de listening Deus, to us right now, seja qual for a razão, whatever the reason may be,
qual for as tuas razões, whatever is your reason, your problems, ou a razão do teu problema, or the reason for your o problems, meu conselho para ti hoje my é o advice for mesmo. you today is the same É o one. mesmo. É que você exercite a tua fé em Deus. That you may exercise your faith in God. Você nem precisa aí tentar descobrir o porquê do silêncio de You Deus. don't even have to go and search to find out Um why amigo God is meu silent. ontem, ao receber o anúncio do culto, Yesterday when I sent in that message ele for the só announcement of escreveu this meeting, assim: he said something to me. o silêncio de Deus dói. You know, the silence of God, really, it's painful. E eu imagino do que ele está And falando. I can understand, Porque dói mesmo. because it really is painful. Porque nós temos Deus como algo todo especial e Ele Because é. God is so special for us and He is special. E quando nós não ouvimos resposta, And we do not hear an answer. nós entramos em desespero. We get into despair. Espera mais um pouco. So wait a little bit. Todos aqueles que souberam esperar no All Senhor, those who learn to wait in the Lord, eles receberam o consolo, they receive eles comfort. receberam o conforto, They receive the comfort of the Holy eles Spirit. receberam They receive resposta, an answer. eles receberam a graça de Deus They na sua receive the vida. consolation of the Lord in their E isso não vai lives. ser diferente And this will not contigo. be different with Eu te you. convido hoje, I invite you today, agora mesmo, right now, onde você where you estiver. are. Se você puder se ajoelhar, se If you ajoelhe. can bow down, Se go on você your knee, não pray. puder se ajoelhar, fique If you can bow sentado. down, just remain Ponha a seated. sua mão no seu But coração, put your hand in your heart, porque eu vou orar por ti because I'm agora. going to pray for you right now. Vou submeter a tua vida a I'm going to Deus. submit your life to the Lord. Na mensagem passada, In eu the last disse o message que I podemos said, esperar deste ano. What can we wait for this year? Junta essas duas mensagens. Take these two E messages. você sabe muito bem. And you know what? Você vai saber que as resoluções deste You know the ano resolution of this year necessariamente não precisam incluir coisas comuns, not necessarily has to be common things, mas algo que você precisa. but something that you need Exercitar a tua to confiança. exercise your trust. Porque Deus vai ficar honrado com a tua Because confiança. God will be honored by this trust. Vamos orar. Let's pray. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Father God, in the name of Jesus eu Christ, chego à tua presença I neste come into dia, your presence this day, trazendo todas essas pessoas que estão bringing nos to you all vendo e these people ouvindo who are agora, listening to us, cuja mensagem chegou até a vida delas. who the message came into their Senhor, lives. tu conheces o problema de cada You um, know the problems of each and conheces a every one. dificuldade, You know the conheces difficulty. as angústias, You know the anguish. conheces os medos, You know the fears. conheces as You incertezas, know the conheces as uncertainties. fraquezas, You know the weaknesses. conheces aqueles que estão sendo esbofeteados You por know those who have Satanás, been right now slapped in the face. aqueles que, Senhor, justamente estão esperando por algo. Those who are righteously Tua waiting for palavra diz something. que tu és o socorro presente na But hora da your angústia. word says that you are the comfort Tua palavra in diz que times tu of és anguish. o nosso castelo forte, You are our castles. que tu és a fortaleza That onde you nós are nos our refugiamos. stronghold that we go and take Senhor, refuge tu in. és tudo para You nós. are everything to us, Lord. Senhor, dá-nos o poder continuar a confiar em Ti. Lord, give us the Perdoa os the nossos trust in you. pecados. Forgive our sins. Perdoa os pecados dessa família que me Forgive the ouve. sins of this family Perdoa os listening to pecados me. da tua igreja. Forgive the sins of your Perdoa os church. pecados deste obreiro. Forgive the sins of this Perdoa os minister. pecados deste pai e desta Forgive mãe. the sins of this father Deste and filho e mother, desta the son filha. and daughter. Senhor, e que nós Lord, possamos aceitar a tua vontade. May we accept your will. Ouve o nosso clamor. Listen to our Venha estar cry. conosco. Come and be Nos with us, responde, Lord. meu Pai. Answer us, Lord. Venha acalmar o nosso Come and calm coração. us down, Lord. Senhor, olha para a tua igreja em todo Look mundo. at the church Socorre o teu worldwide. povo, meu Pai. Please, Lord, deliver your people. Julga, Senhor, esta Judge, geração Lord, this generation. injusta que está Unrighteous. tentando destruir a tua That igreja. who is trying to E destroy faz your church. justiça ao teu povo, And make Senhor. righteous to your Eu people, te Lord. peço com ações de graça. In the hours Em o nome do thanksgiving, Senhor in the Jesus name of Cristo. the Lord Jesus. Amém. Amen. Permaneça conosco, daqui a pouco Stay with estaremos us. celebrando a We're ceia going do to be Senhor. celebrating right now the Lord's Supper. Deus abençoe, Senhor. May God bless you.